Está começando mais um Comentando no QG. Depois de uma semana aí com um episódio, uma semana meio pausada, estamos de volta. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar de quadrinho. Sim, era a minha primeira pauta do ano, por N fatores acabou vindo pra cá, foi postergada, mas vamos falar aí sobre quadrinho, mais precisamente sobre mais um quadrinho do Brian Lee O'Malley. Como eu já disse lá no episódio de Scott Pilgrim Takeoffs, tem um podcast do Scott Pilgrim Takeoffs, tem um podcast do quadrinho de Scott Pilgrim, então é hora de falar da obra que veio depois de Scott Pilgrim. O assunto de hoje é Repeteco, ou Seconds no original. Então senta a bunda aí, vamos conversar um pouco, porque assim, a pauta hoje ela é bem interessante e ela vale algumas reflexões, certo? Pra quem não conhece Repeteco, só situando vocês, é a série, né? Ela série não, né? O quadrinho que é volume único, ele tem um título, como eu disse, originalmente ele é chamado de Seconds. Foi publicado nos Estados Unidos em 2014 pela Belatany Books, Ballantine Books, desculpa, inferno, vocês estão vendo falar errado, mas me foda-se. Pela Ballantine Books. No Brasil, ela saiu pela Companhia de Letras em 2016. É um volume único de 336 páginas e ele sozinho, ele tem um mote principal, que é focado na Kate, que é uma aspirante chefe de cozinha. Ela tem uma vida muito tranquila, vamos dizer assim, apesar de todas as questões. E ela tá para sair do restaurante que ela estava, que é o Seconds, né, no original, que é o Seconds, né, no forma geral, que é o Seconds, para abrir o próprio restaurante. E nesse meio tempo, ela tá muito impaciente, porque o restaurante que ela quer abrir não tá indo. E um belo dia, como todos os outros, é aquele dia de bosta, sabe? Que todos nós temos, que parece que deu tudo errado. A vida dela, mano, o bagulho foi um dia totalmente zoado, totalmente merda. E antes dela dormir, ela acaba encontrando uma caixa onde tem um cogumelo e tem algumas regras. Que a regra é, coma o cogumelo, escreva o seu desejo e durma. Ela faz isso e no dia seguinte, tudo aquilo que ocorreu de pesado no dia, vamos dizer assim, que ela colocou, né, como desejo, é corrigido. E com isso, ela vê uma possibilidade de refazer a vida dela em diversas formas. Só que é óbvio que um poder muito grande, vamos colocar assim, obviamente não vai trazer consequências muito boas se usado de maneira incorreta. E é isso que a gente vai aprendendo ao longo do quadrinho. Um ponto que eu acho interessante já começar a mencionar, pós falar um pouco dessa sinopse, é que Seconds é um quadrinho muito mais maduro que Scott Pilgrim na forma como ele usa, apesar de ainda ter temas lúdicos, ter algumas questões muito legais, como o espírito do lar e tudo mais. Mas o Brian O'Malley, ele acerta aqui justamente por fazer uma trama que ela não vai ser tão linkada em coisas como poder, mais poderzinho, mais kill jogos. Ele tenta realmente fazer uma trama mais pé no chão, uma trama onde a gente vai entender melhor que os nossos erros, eles têm consequências. E que sim, se tivesse, seria muito maravilhoso se houvesse uma fórmula mágica onde a gente simplesmente pudesse apagar os erros, né? Onde a gente pudesse consertar as coisas que fizemos erradas naquele dia, que foi um dia horrível. Porque todos nós, você que tá ouvindo isso e você que talvez vá começar a ouvir o podcast por aqui, whatever, a gente sabe que tem dias que a gente olha e fala, mano, era um dia que a gente não queria ter levantado da cama. Mas pensa comigo, se a gente tivesse a possibilidade de refazer esse dia, talvez a gente refizesse. Que é o que o O'Malley ele apresenta nessa ideia central. A Kate, ela tem essa possibilidade de refazer. Só que esse poder que ela tem, com várias aspas, nessa habilidade envolvendo o cogumelo, ele não é um poder que ela pode usar sempre. E isso a história deixa claro bem, tipo, no começo, porque depois que ela faz uso a primeira vez, ela tenta fazer a segunda. E o espírito do lar, né, que é o quem tem, né, esse cogumelo e tudo mais, ele explica ele meio que censura ela, porque ele fala assim, você não pode. E ela quer fazer. Então a história meio que ela mostra dualidade, porque é aquilo, o espírito, eu não lembro o nome do espírito do lar, mas o espírito do lar meio que ele dá essa possibilidade pra ela tem essa possibilidade de refazer, só que tipo, uma vez que ela teria essa possibilidade, que é quando ela refaz e realmente conserta, só que ela vê nisso uma possibilidade de sempre estar refazendo isso. E a maturidade com que o O'Malley ele tenta mostrar essa questão é muito interessante, porque ele mostra assim, ela vai tentando refazer tanto, que obviamente em algum momento a mão vai fugir, sabe? Ela vai meio que perder a mão nessa brincadeira. E é aqui que tá a grande sacada, porque a gente pensa, eu lendo, né, eu já tinha lido, eu tenho inclusive edição do Repeteco, e eu tinha lido na época que saiu,
porque eu comprei e recentemente eu fui reler, né, até para fazer esse podcast. E na minha releitura eu fiquei muito com essa sensação de que, tipo assim, é uma história muito sobre a gente querer refazer nossas vidas, mas a gente precisar ter a famosa sabedoria para saber o que a gente pode ou não pode mudar. E não só no refazer, entendeu? É no dia a dia mesmo, porque às vezes a gente fala assim, puta, eu queria tanto uma coisa assim, mas cara, cadê aquele nosso discernimento de saber o que nós podemos e não podemos mudar, né, entendeu? Porque existem coisas que a gente simplesmente não pode mudar, e não é porque a gente não pode, não, é porque, mano, são coisas que são inerentes a gente. E tem coisas que, obviamente, a gente pode fazer a nossa parte. Mas tem coisa que, tipo assim, não depende de nós. E é aqui que mora um ponto central, né, nessa trama de forma geral. Porque o O'Malley, ele simplesmente ele mostra isso de uma maneira muito mais lúdica, né? Vamos dizer, mesmo sendo muito pé no chão. Porque por essa metáfora, vamos dizer assim, ele trabalha dessa forma muito ágil. Ele nos mostra que a pessoa ela tem essa possibilidade. Se eu tenho a possibilidade de fazer, eu quero fazer. E é assim, é muito interessante. E fica ainda mais interessante quando a gente tem personagens que são muito carismáticos. A Kate, por si só, ela é uma protagonista muito boa, ela é uma protagonista que tem um carisma muito forte. De toda, eu tenho as 3 principais obras dele, assim, que foi só ele que fez. Eu tenho o A Deriva, né, o Lost at the Sea, o Repeteco e tenho o Scott Pilgrim. Das 3, só o A Deriva que eu ainda não terminei de ler. Mas dos 2, né, Scott Pilgrim e o Repeteco, eu posso dizer que ele tem personagens muito carismáticos. De uma forma geral. E aqui em Repeteco, tipo, isso é muito nítido, né? Porque a Kate, como eu disse, ela é uma personagem muito carismática. O grupo de apoio, né, a Hazel, o Max, namorado dela, o parceiro dela de negócio no Repeteco, o chefe que ela contratou pra substituir ela, que ela dá uns pega de vez em quando. Todos esses personagens, eles têm um certo carisma à sua maneira. Os que têm mais destaque, obviamente, têm um carisma maior, né? Obviamente a Kate, a Hazel, assim como o Espírito do Lar, são personagens que eles esbanjam um carisma maior, mas todos têm um seu charme ali, tem um seu motivo pra existir. E a maneira como tudo isso funciona é muito legal. Porque encaixa muito bem. É muito legal você ver a Kate tendo uma relação, acabando criando uma amizade com a Hazel por conta dos acontecimentos. Porque o incidente que ocorre no dia bosta da Kate envolve justamente diretamente a Hazel. Porque a Kate, ela por ser muito negligente, ela acaba fazendo com que a Hazel se machuque. E isso é o motivo que faz ela encontrar o cogumelo e faz ela pedir para que o dia seja consertado, né? Que ela quer esquecer que aquele dia existiu. E é por causa dessa chavinha virada que a gente começa a entender melhor a história, né? A gente entende a questão do espírito do lar e por aí vai, por conta da Hazel, que é uma personagem muito fofinha, inclusive. Mas isso é muito interessante, porque a forma como também eles são encaixados na trama, até por ser um volume único, não é uma forma muito apressada. O O'Malley, ele tem esse cuidado, até por ser um autor, né, com várias obras publicadas, né, várias, ele tem esse cuidado na hora de desenvolver as questões que ele quer. Então ele tem esse cuidado, ele tem esse carinho aqui de realmente ir criando até o fatídico momento onde a coisa estoura e, tipo assim, a Kate, ela tem que lidar com um problema muito maior do que ela pode imaginar. Porque, indo para outras frases, alusões de outras coisas, é aquilo. Não é com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas é como é dito na série do American Gods. Quanto maior as bênçãos, mais esquecemos de agradecer, né? Mais esquecemos de orar. E quando a gente tem um poder muito grande em mãos, é óbvio que a gente vai querer fazer bosta. Muita gente que tá ouvindo isso deve ter pensado quando der a sinopse, né, do meu jeito meio maluco. Pô, mano, se eu tivesse poder, eu ia refazer minha vida inteira. E, cara, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque é como eu disse, e eu volto aqui, porque é um ponto que a obra vai focar muito. Nem tudo depende só da gente. Tem coisa que, puta, se eu pudesse refazer, talvez eu refizesse, mas eu sei que boa parte das coisas que eu poderia refazer, às vezes, não dependeria exclusivamente de mim. Aí às vezes eu tô ali, nossa, eu quero refazer tal ponto, mas pô, não depende só de mim. Aí eu vou refaço, só que aí por conta de uma outra situação externa que não minha culpa, dá uma merda muito maior, entendeu? Então assim, a gente sempre tem que pensar nesses detalhes. E a obra nos leva a essa reflexão. Que nem tudo é a gente. Às vezes a gente tá achando, nossa, se eu pudesse, eu mudaria o mundo, milhões, seria não sei o que, papapá. E não! Pô, a gente tá aqui pensando trocentas coisas. Se eu pudesse voltar no passado, eu refaria muita coisa da minha vida. E você já parou a pensar? Eu tô focando muito nesse detalhe, porque eu acho que é a lição principal aqui que eu quero passar também, até por conta
da mensagem central do quadrinho ser muito essa, e eu não quero ficar dando spoiler. Mas você que está ouvindo isso, você já parou pra pensar que nem tudo... Eu não estou dizendo que é culpa dos outros quando não dá certo. Mas você já parou pra pensar que, como me disseram já uma vez, a vida é uma via de mão dupla. Nem tudo depende só de você. O que depende de você, você vai, faz, e se não der certo, você vai, corrige e faz de novo. Mas e quando não depende só de você? Quando são fatores que não vai linkar a sua vida, que tipo assim, não é uma decisão inerente apenas sua, precisam de outras pessoas também decidir isso. Você entende? A vida, ela tem muitas dessas reflexões que nós temos pro longo das nossas vidas. Nem tudo é nossa culpa, nem tudo é nossa pura responsabilidade. Nós precisamos arcar sim com a nossa parcela de culpa com tudo. Assumir nossos erros, bater na nossa cara e falar, fui um merda sim, fui uma pessoa que não teve coragem naquele momento, mas nem tudo depende da gente. Às vezes a gente podia ter feito diferente e as coisas seriam iguais. Por quê? Porque não dependia exclusivamente de nós. Então, assim, esse é um mote que o O'Malley, ele trabalha aqui, né? Porque é aquilo, repetecos, né? Tipo, a gente tenta repetir muitas situações, a gente tenta agarrar muitas oportunidades e pensar, puta, eu faria diferente, mas será que realmente eu fazer diferente mudaria? Entendeu? E isso, obviamente, quando são situações que nem no quadrinho em alguns momentos. Especialmente quando a Kate começa a mudar coisas muito bruscas. Coisas que você vê claramente que não dependia especificamente dela. Entendeu? Dependia também de outras pessoas. Mas a obra, ela não é aquela obra que tenta jogar culpa em terceiros. Né? Isso eu acho muito legal. Porque, por exemplo, tem uns momentos que você percebe claramente que, putz, não dependia só dela, dependia de qualquer outra pessoa. Só que ela queria mudar tudo, só que ela não queria mudar ela. E isso você vê com alguns momentos que acontecem lá na história que fica muito claro isso. E eu não vou falar onde, porque como eu disse, o podcast ele não tem essa intenção de dar spoilers, mas tem muitos momentos que fica muito claro isso. Né? Um deles, obviamente, é quando ela consegue mudar as coisas pro rumo que ela queria, mas aí quando você tá lendo, você percebe que ela mudou o rumo, só que tem algumas pequenas coisas ali nela que ela não quis mudar. Então as coisas ficaram do jeito que ela queria, mas ela mesma não ficou do jeito que ela deveria ficar para se comportar diante daquela situação que ela conseguiu. Então você percebe claramente que, tipo assim, o ritmo dela não acompanhou aquilo. E fora algumas outras decisões merda que ela toma e gera um problema muito maior, que é todo o clímax final do quadrinho, entendeu? Porque sim, tem tudo isso. Então, assim, é um quadrinho que ele é muito gostoso de ler e ele deixa a reflexão de que, tipo assim, puta, se eu pudesse, eu mudaria alguma coisa? E às vezes você pensa, puta, eu mudaria. Só que será que eu estaria disposto a me mudar pra me adaptar à situação que eu mudaria? E você entende que, tipo assim, no fim das contas, nada é tão simples quanto parece, ao mesmo tempo que nada é tão difícil quanto parece. Porque todo ajuste, ele requer que você também se adapte àquela situação e você entenda o posicionamento daquilo. Não é tão simples. E Repeteco, ele sabe mostrar isso de uma maneira que você fica assim, putz, faz sentido. Ao mesmo tempo que ele também se esforça para nos entregar uma história leve, uma história interessante, que nos prende ao longo de 300 páginas. Porque, vamos convir, ler 300 páginas de qualquer coisa num afinco, ele realmente precisa ser uma obra muito boa, precisa ser uma obra que realmente te dê aquele gosto de ler. E eu posso falar isso porque teve outra obra aí que muito provavelmente vai virar comentando que foi basicamente isso. Então, assim, são pequenas reflexões do dia a dia que às vezes a gente não para pra refletir. Né? Às vezes a gente tá assim, nossa, mas na vida... Não, cara, só pare. Só pare e pensa. Eu estou disposto, tipo assim, porque às vezes a gente fala, eu quero progredir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Se eu pudesse voltar no passado, eu mudaria. Mas eu tô disposto a compreender que qualquer mudança que eu faça depende de uma mudança minha. Porque não adianta o mundo ao seu redor mudar e você ser a mesma pessoa. Nossa, eu tô parecendo muito professor dando bronca. Mas é um fato. Não adianta o mundo inteiro mudar e você ser a mesma pessoa. Não adianta você querer forçar mudanças que não dependem de você. O que funciona, e é mais pra frente que a gente vai percebendo isso, no quadrinho inclusive, é que a mudança ela precisa ser uma mudança nossa. O que depende de nós temos que ter sabedoria pra ir fazer. O que não depende, a gente cabe a nós assim,
pedir discernimento para entender o que nós podemos fazer e aceitar o que a gente não pode mexer. Porque é disso que se trata a vida no fim das contas. Não são as coisas que a gente vai fazer gigantescamente para que o mundo mude. Não, no fim das contas, o que vai mudar é realmente o nosso posicionamento para querer mudar pequenas coisas. E é meio que isso que Repeteco trabalha muito. Né? E eu tô falando tanto dessas análises da série que eu não tô entrando no ponto que eu mais gosto, que é a arte do O'Malley, que também tá linda. E sim, eu fiz um gancho aqui muito forçado. Né? A arte do O'Malley, pra quem não conhece, assim, pra quem porventura não leu todo Scott Pilgrim ou só viu a animação, a arte do O'Malley em Scott Pilgrim, ela evolui de uma maneira muito bonita, né, ao longo das 6 edições, que são os 3 encadernadão da companhia. E em Repeteco tá ainda no sublime da arte mesmo, tá muito bonita. É uma arte que, pra mim, eu gosto muito, porque ela ajuda, né, nesse envolvimento mais lúdico dentro das obras. E além disso, é um ponto que eu acho muito legal, que assim, Repeteco, pra quem não sabe, se passa no Canadá. O restaurante, o nome do quadrinho no inglês é o nome do restaurante, que, se não me falha a memória, tem relação com o restaurante que o próprio O'Malley já trabalhou. Eu lembro que eu li isso, não vou lembrar onde, gente. Se eu soubesse onde, eu deixava o link. Mas tem essas relações, então tem toda essa relação, assim, por isso, né? Por essa questão de já ter trabalhado nesse restaurante, o restaurante ser o nome, por isso que é o nome em inglês. No português, obviamente, ele não deixa seconds, né? Porque, ou nem traduzido da maneira de segundos. Então eles traduziram dentro do que a obra propõe, que é um repeteco. Você vai se repetir diversas vezes. Mas, assim, é uma obra muito boa, com toda certeza. Ela dá essa lição gigantesca que eu tô aqui há quase 20 minutos passando pra vocês? Sim. E ela tem um outro baggage que os fãs de Scott Pilgrim vão amar, que é a caçada a personagens de Scott Pilgrim, porque sim, tem os personagens aparecendo. E eu lembro, das referências que eu lembro da última leitura, é que tem o Joseph, o Stephen Stills, o Scott e a Ramona, que eu lembro de ter visto em páginas, mas eu sei que tem alguns outros, se não me falei a memória, tem o Wallace e tem a Lisa, que aparece por aí ao longo do quadrinho. Mas são aparições bem curtinhas, não tem nem fala, e isso é um easter egg realmente pra fã de Scott Pilgrim, que leu o Scott Pilgrim inteiro, pegar ali, ó, e olhar e falar, puta, o Scott, a Ramona. E é bem legal, porque você percebe que, tipo assim, tá meio que conectado tudo ali, né? A loucura tá conectada. Mas no fim, é um quadrinho que, sim, é uma das coisas mais bonitas que eu li. E tanto que foi minha última leitura do ano, né? Ele foi uma releitura, mas foi minha última leitura do ano. Dia 31 eu estava lendo ele. Porque é um quadrinho que ele marca muito, não tem como você não olhar e falar, putz, isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo não tem como depois você não pensar um pouco sobre essa questão. Se eu tivesse um poder que eu pudesse mudar o tempo, eu mudaria? Mas se eu mudasse o tempo, eu estou disposto a arcar com uma mudança que eu preciso me impor? Porque no fim das contas, gente, no fim é sobre isso. A gente quer mudanças, nós queremos que as coisas não fiquem inertes nas mesmas coisas de sempre e tal. Mas a gente também tem que estar disposto a aceitar coisas que nós não podemos mudar, que não dependem exclusivamente de nós. Ao mesmo tempo que nós também temos que estar dispostos a mudarmos a nós mesmos para nos adaptarmos às situações que nós chegamos. Porque a gente não pode ficar sempre inerte com a mesma mentalidade da nossa juventude, muitas das vezes. A gente tem que dar uma amadurecida à medida que vai para condizer com as situações que estamos, entendeu? São muitas lições até mesmo que casam com coisas que eu ouvi de muitas pessoas. Né? Quando eu ouvi, tem uma frase que eu nunca vou esquecer, e se a pessoa estiver ouvindo isso, talvez ela lembre, que foi uma coisa que falaram pra mim, que é quando a mudança acontece, ela não acontece de fora pra dentro, ela tem que acontecer de dentro pra fora. Então, se lá dentro você não tá mudado, de nada vai adiantar você mudar seu exterior, o interior também tem que mudar, então tem toda essa correlação. Não adianta a gente pedir pra que pudesse voltar pro passado e mudar o passado, sendo que, dependendo, a gente talvez voltasse com a mesma personalidade pra um futuro totalmente diferente, entendeu? São coisas muito paradoxais, vamos dizer assim, né? Muito tá ali, né? Um paradoxo gigantesco que você sabe. Se eu tivesse essa possibilidade, eu faria. Mas se eu fizesse, eu conseguiria arcar com as consequências e, por tabela, arcar com uma possível mudança que eu teria que ter para estar ali? Entende? Tudo, no fim das contas, é bem interessante de se analisar. E sim, o quadrinho ele consegue entregar isso. Então, sim, a minha primeira indicação desse ano é um primeiro episódio aí da cronologia oficial, iniciando a 6ª temporada. Sim, você não está vendo errado. A 6ª temporada, semana passada eu comecei os especiais, né? A 2ª temporada dos especiais. E se você quer entender melhor a loucura que é isso, vai ouvir o último podcast do ano, que é o especial de número 34, porque ele explica um pouco melhor. Ele explica um pouco melhor como que vai funcionar essas dinâmicas, tá bom?
Mas, no fim, eu posso dizer que sim, Repeteco, ele é um quadrinho que eu super indico pra vocês. Acho que sim, você deveria lê-lo. E se você conseguir achar, porque hoje em dia eu não acho que é tão fácil achar ele. Mas se você achar, vale a pena sim você dar uma lida. Tá bom? Se você tá aqui novo, é a primeira vez que você chegou no primeiro episódio da 6ª temporada, seja muito bem-vindo. Se você já acompanha de longa data, um feliz ano novo, porque, né? Estamos aí há 15 dias atrasado. Não, gente, eu não tirei folga nesse tempo. Minha folga realmente vai ser em fevereiro, que eu não vou fazer nada além de me divertir. Eu realmente tô fazendo muita coisa para trabalho, eu tô focado em ler muita coisa. Quem me acompanha pelas redes sociais, em especial meu Instagram, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, aqui vai caber esse mini disclaimer, que eu brinquei esses dias com uma pessoa falando que ela é low profile, mas tipo assim, eu percebi que eu sou uma pessoa muito low profile pra coisas pessoais. Pra coisas, tipo, de ficar postando resenha, essas bagulho, eu não sou. Postar foto de paisagem às vezes, mas tipo, pro resto, pra mostrar onde eu tô, o que eu faço, etc, eu sou muito low profile, nem mostro muito. Mas assim, pra quem me acompanha, tipo, por exemplo, no Instagram, que é onde eu acabo postando mais stories e tal, viu que eu tô lendo bastante coisa. Tem coisa que eu tô lendo pelo puro entretenimento, realmente, só pra, tipo assim, não tornar tudo trabalho. Mas tem muita coisa que tá virando resenha e tá indo parar no meu Instagram. Então, tipo assim, meu Instagram tá aqui embaixo. Segue lá. Ou segue eu no Twitter, cara. Porque no Twitter às vezes eu falo algumas merda. Às vezes eu comento algumas coisas bem interessantes lá. E, tipo, tem muita coisa que eu tô lendo e tá indo pra minhas redes sociais de alguma forma. Então, assim, eu não tô deixando de ler, não tô deixando aí de fazer várias coisas. Tá? Mas, se você já conhece o Comentando, indica pra um amigo. Se você tá chegando agora, não deixa de seguir o Comentando aí, né, no seu agregador favorito. E se tiver aquele sino do agregador, que o Spotify, por exemplo, tem, marca, porque é bom, porque quando sai episódio novo, você recebe a notificação e consegue aproveitar e ouvir o episódio no dia que sai. O local que mais demora pra sair é no Deezer, mas ainda assim sai geralmente no dia. Eu acho que o último episódio que saiu no dia, só que saiu mais tarde do que nas outras plataformas. Mas, como eu disse, eu falei do Deezer, então vale o gancho. Estamos no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify ou nos principais agregadores. Aí são vários, eu não vou conseguir falar todos, só falo dos 5 que são os principais aí, que eu creio que todo mundo deva ter um deles. Lembrando sempre, o Comentando, ele é um podcast semanal, ele costuma ter ele costuma ter 2 episódios. Às vezes pode ter mais, a depender aí, realmente, se tiver algum especial, algum extra, alguma coisa mais que eu queira falar. Mas por hora é isso, um abraço e nós fomos!